Senhor presidente, deputados, deputadas, todos que acompanham a transmissão desta sessão, eu venho, nesta oportunidade, destacar a lei que acaba de ser aprovada e, na própria mensagem governamental, o governador Flávio Dino deixa clara a intenção que é de criar no Maranhão um vigoroso polo atacadista com os centros de distribuição. Projeto em que muitos desviaram a função, que muitos modificaram a sua finalidade, dizendo que estava diminuindo o ICMS para os centros de distribuição, o que não é verdade. Muitos aqui colocaram só porque queriam que fosse daquele jeito, mas não seguiam o texto do projeto de lei. E deixar bem claro que os atacadistas pagam no Maranhão 2% de ICMS. E o centro de distribuição também. E agora, depois dessa lei de sancionada, permanecerá da mesma maneira. O governo do Estado, a Secretaria de Fazenda, não está diminuindo o imposto para os centros de distribuição. A modificação que trata diz somente no que diz respeito aos produtos que são comercializados, que são sujeitos à substituição tributária, e esses produtos que o ICMS atualmente é recolhido pelos centros de distribuição, o ICMS que o Estado paga, que eles pagam ao Estado, é recolhido no ato da compra, no ato da entrada, e passará a ser feito no ato da saída, conforme o artigo 6º da lei. O objetivo é atrair grandes centros de distribuição para o Maranhão, e isto será feito. Do contrário, que alguns dizem que é uma lei para uma única empresa, o objetivo é atrair outros centros de distribuição para o Maranhão. Como vários já têm mantido contato, diálogo com a Secretaria de Indústria e Comércio e precisam de ter um reforço de legislação para poderem vir. Deputado Antônio Pereira, os atacadistas do Maranhão compram em grande parte de centros de distribuição de outros estados, por exemplo, São Paulo. E esse imposto é pago, o ICMS é pago ao Maranhão através de uma guia nacional de recolhimento de tributos estaduais. Se tivermos um polo atacadista no Maranhão mais forte, teremos mais empregos sendo gerados aqui, e não é algo de desprestigiar uma classe. Pelo contrário, o objetivo é fazer um grande polo atacadista no que diz respeito ao centro de distribuição no estado do Maranhão. Dessa forma, ninguém está diminuindo a alíquota do ICMS, que hoje é 2% e continuará 2%. A diferença é apenas nos produtos sujeitos à substituição tributária, que serão cobrados aos centros de distribuição que se adequarem à lei, os que vierem para o estado do Maranhão, os que se adequarem, qualquer empresa que se adequar à lei, será feito de modo a recolher este ICMS, em vez de, na entrada da mercadoria, no ato da compra, mas pagar na saída. E este incentivo acaba incentivando, acaba dando condições para que muitas empresas possam vir para o Maranhão. O que há por trás de muitas falas é, na verdade, até mesmo um pensamento de que um governo comunista seria incapaz de atrair empresas para o Maranhão. Muitos gostariam que o governador Flávio Dino não conseguisse atrair empresas para o Maranhão. E o governo Flávio Dino dialoga hoje com diversos segmentos do setor de centro de distribuição, que hoje estão muito fortes no estado do Pernambuco, porque tem legislação que fortalece sua implantação, que hoje estão muito fortes, mais da metade dos centros de distribuição do país estão em São Paulo, porque tem legislação que fortalece. E o Maranhão cria uma legislação
sem prejudicar os outros, sem prejudicar o atacadista e o varejista, porque a maioria desses compram dos centros de distribuição, inclusive de outros estados, compram de centro de distribuição de outros estados, e passaremos a ter condições para termos um polo atacadista a partir dos centros de distribuição bem mais forte, inclusive com mais condições também para atacadistas e varejistas, porque passaremos a ter uma logística própria no Maranhão, fortalecida, ampliada, e passaremos a ter também mais empregos gerados no Maranhão. Dizer que é pequena a importância de trazer novos centros de distribuição, ninguém aqui está legislando para uma empresa. O contrário do que antes, já, deputado Roberto, o contrário que antes se fazia, de se criar, de repente ali uma estrutura, um entendimento, e depois se criava algum tipo de decreto, algum tipo de portaria para beneficiar. Pelo contrário, a lei está sendo criada e todos que quiserem vir participar do comércio a partir dos centros de distribuição do Maranhão terão no governo do estado critérios definidos e aprovados por esta casa. Os critérios são criados antes. Os critérios são criados antes e não depois, como se fazia. E nesses dias eu ouvi deputados dizerem: estão diminuindo o imposto para o centro de distribuição. O projeto não trata disso. Tem um fundo de desenvolvimento industrial que os setores atacadistas pagam. Eu defendo também que os centros de distribuição paguem, mas para isso haverá a regulamentação da lei, e nessa regulamentação da lei haverá sim maneira de incluir uma maneira equiparada, de forma a dar uma competitividade justa. Eu quero também dizer, de uma fala que ouvi nesses últimos dias, um parlamentar até duvidando de que novos centros de distribuição poderiam vir para o Maranhão, e falando claramente: qual é a empresa que quer vir para o Maranhão? Qual é o centro de distribuição que quer vir para o Maranhão? Eu não sei qual é o centro de distribuição que quer vir para o Maranhão, qual é a empresa que vem, mas eu sei que qualquer um que vier, nenhum membro do governo do estado se esforçará para ser sócio dela, como muitas vezes acontecia. Dessa maneira, eu coloco de maneira clara a forma justa que está sendo feita, onde a própria regulamentação desta lei, a partir da Secretaria Estadual de Fazenda, estará colocando critérios tal qual critérios existem desde 2002 no benefício, no incentivo para os atacadistas, que eu defendo também que estivesse regulamentada por lei, desde 2002, mas perderam a oportunidade de fazer. Estavam apenas com decretos, estavam apenas com legislação da Secretaria da Fazenda e não foi feito por lei. Deputado Roberto Costa. E na sua fala eu já finalizo. Deputado Marcos, eu primeiro quero parabenizá-lo, pelo seu discurso, pela sua defesa do que você coloca aqui em relação a esse projeto. E como também foi tema do debate aqui hoje na casa, em relação ao objetivo dessa lei de atender, por exemplo, uma empresa de forma direta, e que seria o Mateus, como foi citado aqui, eu voto e votei com muita tranquilidade, de forma muito clara. Porque no momento de crise econômica que o país vive, você vê o aumento crescente de demissões, de empregos formais. Nós temos o Mateus aqui, uma empresa, uma das maiores empresas geradoras de emprego no nosso estado. O Grupo Mateus gera cerca de 22 mil empregos no estado do Maranhão. E quem conhece, como eu conheço a história do Mateus e da empresa, não poderia de forma nenhuma ficar contra um projeto como esse. Nós temos o sentimento também da necessidade de ampliação para os pequenos e médios atacadistas. Mas você não pode ficar numa questão política, de interesse político, penalizando uma empresa, como eu disse, que tem a sua importância econômica para a sobrevivência do nosso estado. Então, eu votei hoje e votaria novamente. Votaria pelos 22 mil empregos que o Mateus gera no nosso estado. E acho que essa medida ela foi importante. Precisa ser ampliada? Claro.
Vamos discutir a ampliação dela, mas não poderíamos deixar de votar hoje aqui, como eu disse, para não atender essas pessoas que têm hoje a sua sobrevivência através do seu emprego pelo Grupo Mateus. Então, eu quero parabenizá-lo. Acho que é importante esse tipo de política para fazer essa atração de outros investimentos também nesta área, porque, no momento de crise, o que nós precisamos é exatamente isso, é dar oportunidade para que as empresas se instalem no Maranhão. Muito obrigado. Deputado Roberto, já finalizo, agradeço a parte de Vossa Excelência e quero deixar bem claro, a lei foi votada e irá à sanção do governador Flávio Dino, e o ganho principal é a possibilidade de atrair novos centros de distribuição para o Maranhão, de maneira que os atacadistas que hoje, a grande maioria, compram de centros de distribuição de outros estados, poderão estar reforçados também com a economia no próprio Maranhão. Ainda ontem, conversei com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, senhor Hélio Rodrigues, presidente Hélio, e ele mesmo colocava, Marco, muita gente está colocando que estão diminuindo o ICMS para os centros de distribuição, o que não é verdade. O próprio presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, que também é contador, tem a plena clareza, porque estudou a lei, sabe que não é verdade. Trata-se apenas, a diferença é o recolhimento do ICMS na saída, em vez de na entrada, tal qual fazem outros estados que conseguiram criar um polo forte de centro de distribuição. Afinal de contas, é melhor a gente ter novos centros de distribuição no Maranhão do que continuar comprando de centro de distribuição do Pernambuco, de São Paulo e de outras regiões, de outros estados do país. Era isso, presidente. Obrigado.